Hoje, aqui no Mulher em Foco, vamos conhecer a história de mulheres que participaram da luta contra a ditadura no Brasil e em outros países da América Latina. Aqui no estúdio, a nossa entrevistada é a historiadora Cristina Scheibe-Wolff. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, fez doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em universidades da França e dos Estados Unidos. Entre os temas mais abordados por Cristina em suas pesquisas estão os estudos de gênero, memória, guerrilha e resistência às ditaduras no Cone Sul. Cristina, muito obrigada pela tua presença aqui. Queria começar perguntando como é que foi a participação das mulheres de Santa Catarina nessas lutas. Então, as mulheres de Santa Catarina participaram, como outras no Brasil inteiro, né? Embora que naquela época da ditadura, entre 64 e 1985, Florianópolis ainda era uma cidade um pouco menor, né? E então a participação das mulheres, assim como dos homens, foi diferente do que em outros lugares, né? Naquela época as mulheres ainda não participavam muito da política, da vida política do país. As mulheres começavam assim, as mulheres já participavam da vida política do Brasil desde o finalzinho do século XIX, quando elas começaram a exigir o voto, né? No movimento sufragista, que a gente chama. Mas depois que elas conquistaram o direito de votar, nos anos 30, os movimentos começaram assim, a aceitar aos poucos algumas mulheres, né? Mas a maioria dos partidos políticos tinha poucas mulheres. Nos anos 60, a gente já tem algumas manifestações políticas, só que nem sempre para o lado da esquerda, né? Como no caso das marchas que antecederam o golpe de 64, né? Nas quais muitas mulheres participaram. Então, também não quer dizer que as mulheres não participavam. E na resistência à ditadura, a gente teve muitas mulheres que se destacaram, né, através de vários movimentos, tanto nos movimentos de esquerda, movimentos de guerrilha, né, de esquerda armada, quanto nos movimentos de resistência mesmo, de movimentos de familiares de desaparecidos, presos, né? Movimentos pela anistia, como o Movimento Feminino pela Anistia, e em partidos e associações e organizações que foram se organizando para se contrapor, né, às violências que a ditadura civil-militar, implantou nesse período. E aqui em Santa Catarina, como é que começou essa organização das mulheres? Então, aqui em Santa Catarina, a gente teve um grupo importante, eu acho, de mulheres que militavam no movimento estudantil. Então, é preciso também dizer que, nesse momento, ali entre os anos 50, final dos anos 50, anos 60, e aqui com a fundação da universidade, né, em 60, a gente tem uma maior inserção das mulheres no ensino universitário, né? E mesmo no ensino médio. É um momento em que as mulheres estão começando a ir para o mercado de trabalho e estão começando a serem aceitas, né, nas universidades. A universidade se abre, cresce o número de mulheres que vai estudar e, dessa forma, elas vão se inserir nesses movimentos estudantis que foram muito importantes ali naquele momento para a constituição dessa resistência à ditadura, né? Nós gravamos um depoimento com a Derlei, que participou dos movimentos. Eu queria te convidar para assistir. Meu nome é Derlei Catarina de Luca, nasci em Sara, no sul do estado de Santa Catarina, tenho 65 anos, sou professora e estudei História na Universidade do Oriente, em Cuba. Na época de estudante, na Universidade Federal de Santa Catarina, eu participava do diretório 8 de setembro, da UFSC, e depois eu fui do DCE. Na época da ditadura, a gente lutava por liberdade de expressão, por liberdade de reunião, por mais vagas na universidade, e isso levou os estudantes a participarem ativamente da política nacional.
na mesma hora que eu fui presa, eu fui colocada no pau de arara. Pau de arara é um cavalete em que eles penduram a gente como a gente pendura os frangos para assar, nessas roletas que tem nos bares, assim, nos restaurantes. Tem uma cadeira de ferro que é chamada cadeira do dragão. Nessa cadeira do dragão, eles amarram as pernas, amarram os pés e dão choque elétrico, além de pancadaria. A pancadaria ainda é o de menos, porque o pior de tudo é o choque elétrico. A eletricidade fica toda dentro do corpo e quando eles tiram a gente da cadeira elétrica, o corpo fica dando saltos por causa da eletricidade que tem no corpo. O mais complicado depois é a eletricidade que se aloja no cérebro e a pessoa fica com sintoma de epilepsia. É o que os médicos chamam de epilepsia adquirida. Então eu desmaiava muito, porque levou quase 30 anos para que essa eletricidade saísse completamente do corpo. Então, mas durante muitos anos eu tive que tomar remédio de epilepsia, um remédio chamado Convulsin 100, por conta do choque elétrico. Desde a época da anistia, 1979, vários grupos no Brasil e um grupo nacional, que é a Comissão de Familiares, que trabalha esse tema. A gente quer encontrar o corpo dos nossos companheiros que desapareceram. Como a justiça brasileira não deu resposta, nós entramos com um processo contra o Estado brasileiro na OEA. A OEA levou quase 30 anos para julgar o processo e condenou o Brasil no ano 2010. Na condenação do Brasil, ela exigiu que o governo brasileiro criasse uma comissão da verdade, chama-se Comissão Nacional da Verdade, para investigar onde estão os corpos dos nossos companheiros desaparecidos. A Comissão Nacional da Verdade tem 7 membros, funciona em Brasília e pesquisa essa questão. E nós temos, então, 544, que é uma lista que ainda não está fechada, de pessoas que foram presas e torturadas no Estado. Essa data foi aprovada nas Nações Unidas para que o mundo inteiro fale nessa questão. A tortura não é uma coisa passada, é uma coisa atual. A humanidade precisa saber que a gente pode ter um mundo melhor desde que as pessoas se tratem melhor, conversem. Porque quando a pessoa já está presa, ela não precisa ser torturada, né? Ela já está em poder do Estado. Então não tem sentido bater e torturar uma pessoa. Cristina Derlei falou bastante ali da tortura que ela sofreu. A gente tem muitas catarinenses que foram torturadas. Olha, a gente não tem números precisos sobre as catarinenses que foram torturadas, mas a tortura foi uma prática, né, utilizada durante todo o período da ditadura e, infelizmente, ela continua sendo usada, a gente sabe, né? Teve até esses episódios agora, no final do ano passado, sobre que os presos denunciaram que estavam sofrendo violências e, inclusive, isso gerou aquelas queimas de ônibus e tal, aqui em Santa Catarina mesmo. De vez em quando a gente tem alguma denúncia, né? Então, infelizmente, essa prática ela continua existindo no sistema brasileiro, inclusive feito por agentes do Estado, que é mais grave, eu acho. Ele também é feito de várias outras formas, né? Agora, a Derlei, eu queria dizer que a Derlei é uma grande lutadora contra a tortura. Ela é uma das poucas mulheres brasileiras que escreveu um livro de memórias contando toda a trajetória dela de militante e tudo que aconteceu com ela na prisão. É um livro muito bonito e é uma trajetória muito bonita de luta da Derlei. Uhum. Né? Existe o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, que é comemorado no dia 26 de junho, né? Isso. É importante existir um dia desses até para se divulgar o que aconteceu e se prevenir, né? É muito importante. E a Derlei e
esse dia, né, tem relação com um grupo que é o grupo Tortura Nunca Mais, que tem sede no Rio de Janeiro, mas que tem grupos em vários estados, né, que apoiam esse movimento e que nasceu a partir de mulheres e alguns homens também, mães, esposas, irmãs e alguns pais também de pessoas que foram torturadas e que estavam desaparecidas, que alguns até hoje ainda estão desaparecidos, né, porque foram mortos e o corpo nunca apareceu e também não se tem um relato do que aconteceu com essa pessoa. Daí entra, né, a Comissão Nacional da Verdade, não é? Então imagina o que foi, né, a agonia dessas famílias que tiveram pessoas que foram levadas, né? Tem alguns catarinenses que estão nessa lista de desaparecidos, né? E que as famílias até hoje não têm existem, assim, um fala que viu ele na prisão, ou outro, mas não tem um relato oficial do que aconteceu com aquela pessoa. As violências que as pessoas sofreram foram muito grandes, e isso aconteceu não só aqui no Brasil, como em toda a América do Sul, né? Especialmente aqui no Cone Sul. Tu achas, Cristina, que é importante elucidar tudo o que aconteceu, deixar tudo bem claro? Por que é importante? É muito importante porque eu acho que nisso eu concordo totalmente com o grupo Tortura Nunca Mais, o movimento Nunca Mais, né? Quer dizer, para a gente poder pensar que a gente nunca mais quer passar por isso que se passou, por esse momento em que ninguém podia manifestar democraticamente as suas opiniões, porque poderia ser preso, torturado, desaparecido, e pessoas que inclusive nem fizeram nada também, né, que nem tinham, mas porque eram parentes de alguém, ou foram interrogadas e os interrogatórios usavam a tortura. Então a gente precisa elucidar, saber o que realmente aconteceu, ter a abertura, né, de todos os arquivos, de todas as memórias. Aqui para Santa Catarina, até hoje a gente não tem, ninguém sabe aonde estão exatamente os arquivos desse período, né? Tem muitos documentos que se perderam, não estão no Arquivo Público do Estado, não estão, são documentos que a gente não tem, então é difícil de elucidar alguns pontos, e a gente precisa saber o que aconteceu para poder evitar isso, para poder construir uma outra forma de lidar politicamente, e não através da violência, mas através da democracia. Cristina, nosso tempo está acabando. Eu queria só que você falasse um pouco sobre como é que está a participação das mulheres hoje nesses movimentos. Então, a partir de 1975, já a gente tem uma movimentação muito maior, né, das mulheres, o movimento feminista também, que trouxe uma participação, eu estou me repetindo, mas uma participação bem maior das mulheres nos vários movimentos. E hoje a gente vê nessa movimentação toda que está acontecendo essa semana, né, do movimento Passe Livre, a presença muito grande de mulheres, de meninas, de estudantes, mas também de donas de casa, de pessoas de todos os níveis sociais que estão participando desses movimentos porque se sentem mais cidadãs, porque se sentem o espaço da rua e da opinião pública, da política, como um espaço seu. Ok, Cristina, muito obrigada pela entrevista. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.